todos vocês, nós estávamos no encontro dos homens, e aí surgiu a seguinte dúvida ali, olhando para aquela construção, olhando para aquilo que já foi feito, e alguns de nós estávamos calculando quanto que nós tínhamos gastado ali, e olhando para a nossa condição, amados, seria impossível nós termos construído aquele lugar, mas ainda bem que Deus está ao nosso lado. Amém, amados? Porque o fato de eu ser pastor ou outros serem pastores aqui, amados, às vezes as pessoas olham para nós como nem todos olham para o pastor e realmente dá o seu devido valor como homem e como uma mulher de Deus, porque tantas coisas já aconteceram nessa vida, né, de pessoas que usaram daquilo que é de Deus para benefício próprio, amados. Mas nós não estamos aqui para fazer isso, e é por isso que Deus tem nos abençoado aqui em nome do Senhor e Salvador Jesus, porque os recursos que a igreja tem depositado no altar, ela tem sido aplicada na obra do Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? E será aplicado na obra do Deus Todo-Poderoso em nome do Senhor e Salvador Jesus. Porque a nossa maior pregação aqui, amados, não é que tamanho será a sua oferta. Pouco importa para mim se você oferta R$1 ou R$100 ou até R$1.000. Não. Essa oferta ou esse dízimo que você deposita para o Senhor. É Ele que te abençoa, é Ele que te retribui. Porque nós não podemos olhar para as coisas materiais como se fosse tudo em nossas vidas, não. É claro que enquanto estivermos aqui na terra, nós precisamos sim das ofertas, dos dízimos, para pagar o aluguel, para pagar as coisas, para ir no depósito, para pagar a luz, a água, enfim. E é isso que nós temos feito aqui na obra do Deus Todo-Poderoso, com cada oferta, com cada dízimo que tem sido lançado aqui na presença do Senhor. Amém, amados? Com toda sinceridade, com toda honestidade, para que naquele grande dia, esse que vos fala aqui não esteja em pendência na balança do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então vamos para frente, porque ainda esse ano nós precisamos estar ali em nome do Senhor Jesus. Se não tivermos a energia, né, irmão Marlene, nós vamos com dinheiro, nós vamos estar com que mais? Com tochas, com vela, né, irmã? Mas nós vamos estar lá glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Amados, abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2. Irmão Jovelino, Deus abençoe, irmão Jovelino. Irmão Jovelino está com uma tropa ali, os filhos, sobrinhos, não é isso? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida aí, em nome de Jesus. Irmão Jovelino, irmã da irmã Ive, né? Glória a Deus. Todos encontraram, amados? Atos capítulo 2. Eu quero falar um pouco sobre avivamento. Amém? E quando nós falamos em avivamento, as igrejas pentecostais crava na mente das pessoas que é um avivamento. Às vezes um avivamento eu estar
em um culto aqui, pulando, correndo para lá e para cá, falando em línguas estranhas, dando cambalhota, gritando. Eu não estou fazendo uma crítica aqui, amados, mas eu estou trazendo a revelação, a verdade, para que você possa entender o que é um avivamento, um verdadeiro avivamento. Amém. Glória a Deus. Porque muitas vezes nós nos confundimos. Às vezes você vem na igreja e fala assim: poxa, o pastor pregou tão brando. Se você quiser, eu posso gritar também, eu posso alterar minha voz aqui. Mas isso não vai fazer nenhuma diferença, porque quem vai trabalhar em nossos corações não é o meu tom de voz, mas é o Espírito Glória a Deus. Santo de Deus. Aleluia. Amém, amados? Amém. E aqui está o maior avivamento que aconteceu em todos os tempos. Maior do que o da Inglaterra, maior do que o dos Estados Unidos, lá do país de Gales, de todos os homens que nós olhamos como heróis da fé. Mas Jesus disse que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então esses homens que nós costumamos falar, como John Wesley e pastor, enfim, todos os outros que me fugiu da memória agora, amados, eles têm que fazer exatamente isso que Jesus fez. Eles são instrumentos de Deus. E é isso que eu quero que você entenda nesse momento, que a primeira coisa para que haja um avivamento na igreja, tem que haver, ou da igreja ou em qualquer pessoa, tem que haver obediência. Obediência a quê? A palavra de Deus. Glória a Deus. Sem obediência não tem como ter avivamento. Mas vamos ler o texto bíblico. Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos, tem Bíblia que diz assim, reunidos no mesmo lugar. A minha está concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando ali judeus, homens religiosos e todos das nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois o que? Não são galileus? Todos esses homens estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Glória a Deus. Eles estavam ouvindo porque era uma ação de Deus sobre aquele lugar, sobre aquele momento. Porque eu estou falando para a igreja que aqui está o maior avivamento que aconteceu na história. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ele voltou para o Pai, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que Jesus voltou para Deus, Jesus falou para os seus discípulos para que eles aguardassem a promessa de Deus, do Espírito Santo em Jerusalém, para que eles estivessem ali aguardando o poder de Deus, o avivamento de Deus sobre a vida deles. Eles precisavam ser capacitados com a unção de Deus, para que eles pudessem inundar o mundo através da pregação do Evangelho. Às vezes Deus, Ele quer fazer algo poderoso na vida de cada um de vocês, mas muitas vezes nós somos tão ansiosos, às vezes nós somos tão impacientes,
que queremos fazer as coisas fora do tempo, queremos fazer as coisas conforme a nossa própria vontade e não conforme a ação de Deus, e não conforme o direcionar do Deus Todo-Poderoso. Mas a palavra de Deus diz que aqueles homens ficaram ali, aguardaram, e chegou aquele grande dia, aonde a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus desceu em um lugar que eles estavam reunidos na presença de Deus, que eles estavam diante de Deus. Mas se eles não tivessem obedecido, eles não teriam vivido a promessa de Deus sobre a vida deles. E esses homens naturais que estavam ali com o Senhor e Salvador Jesus, amados, porque enquanto eles estavam com Jesus, eles viviam a naturalidade, eles viviam na dependência do Senhor e Salvador Jesus. Mas o que o Senhor está falando aqui nesta noite é que cada um de vocês que estão aqui, Deus Ele quer que vocês tenham um avivamento pessoal, que Deus Ele quer que vocês tenham uma experiência com Ele pessoal. Não é uma experiência somente em um culto, em um momento, porque quando nós vivemos um avivamento verdadeiro no nosso interior, esse avivamento ele traz mudança, não somente na nossa vida, mas em todos os lugares aonde estiver, vai ser impactado por esse avivamento. As pessoas vão olhar, não somente aqui na igreja, mas fora da igreja, e vão falar assim: aquele homem e aquela mulher é um filho e uma filha de Deus, em nome do Senhor Jesus. Algumas pessoas confundem muito e pensam que o avivamento é somente, nós precisamos passar. Quantas pessoas já falam: pastor, essa igreja precisa ser avivada, nós precisamos mais falar em línguas estranhas, nós precisamos orar mais, nós precisamos fazer mais isso e aquilo. Precisamos sim orar, precisamos sim estudar a palavra de Deus, precisamos sim jejuar e buscar mais de Deus, porque é daí que provém o avivamento em nossas vidas. Entenda, amados, que como a Bíblia está dizendo aqui, a primeira foi a obediência, quando eles obedeceram a Deus, quando eles estavam em um mesmo lugar, quando eles estavam reunidos em um mesmo lugar, na mesma concordância, o que acontece? O poder de Deus veio sobre aqueles homens. E quanto é difícil, amados, que a igreja possa estar numa mesma concordância, porque muitas vezes nós deixamos de sobressair a nossa humanidade. Nós não olhamos para a palavra e falamos assim: olha, a palavra de Deus está falando isso aqui, então não importa o que venha acontecer, eu vou obedecer a palavra de Deus. Não! Às vezes nós olhamos para o nosso bem-estar, às vezes nós olhamos para o nosso orgulho, para o nosso interior. Amados, sabe por que nós olhamos para a história e vemos homens que cravaram o seu nome na história dos séculos como grandes avivalistas? Porque eles se dispuseram de tudo e de qualquer coisa. Nós ouvimos muito falar de John Wesley, mas diz a história que ele tinha um cavalo ali, que ele na época saía e visitava lugares com aquele cavalo. Não diferente de Jesus e seu discípulo, que andava com as suas sandálias, que andava de um lugar para outro andando a pé, e enfrentava muitas dificuldades. Mas qual era o propósito de tudo isso? Era anunciar o Evangelho da cruz. Nós precisamos nos privar muitas vezes das coisas desse mundo para agradar a Deus. O Evangelho, amados, é diferente. A porta larga, a porta estreita. O Evangelho é compatível à porta estreita, amados.
Muitos de nós queremos sim um avivamento, mas não queremos nos deixar para abandonar os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, para que aconteça um avivamento dentro de nós. Queremos sim olhar para a igreja, olhar para o irmão, olhar para a pessoa e falar: olha, precisamos de avivamento. Mas o avivamento começa onde há a obediência à palavra de Deus. Aí começa o avivamento. O avivamento começa, amados, quando nós olhamos para a cruz do Calvário e entendemos que na cruz do Calvário o projeto de salvação e redenção é isso que precisamos obedecer e olhar. Não é eu olhar para esse mundo e deixar-me levar com as coisas desse mundo, não. Esses homens estavam ali reunidos no mesmo lugar, e a Bíblia vai dizer que de repente veio do céu em um som e encheu toda a casa da presença de Deus. Glória a Deus. É esse avivamento que nós precisamos ter. Porque quando há um avivamento em cada pessoa, quando há a obediência à palavra de Deus, quando nós queremos, amado, nos envolver com o nosso Deus, quando nós buscamos a Deus para que o Senhor possa tocar em nosso interior, em nossa mente, em nossos pensamentos, amado, aí nós temos uma igreja incendiada pelo poder de Deus. O avivamento ele não vem proveniente de uma campanha, de um seminário, de um trabalho que nós fazemos aqui. Não, amados. Um avivamento vem quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, quando nós queremos mais do Senhor. Todas as vezes, todas as semanas que antecedem a ceia aqui, nós temos um compromisso às 22 horas. Quantos de vocês têm estado conosco nas 22 horas orando a Deus? Nós temos aqui oração às 9 horas da manhã, todos os domingos aqui, e nós estamos aqui orando e buscando a presença de Deus. Para que haja um avivamento, nós precisamos orar. Quando de nós acordamos, sei lá, 30 minutos antes, eu vou orar pela minha vida, pela minha família, eu vou orar pela igreja. Nós precisamos ter esse avivamento interior. Não fique esperando somente das pessoas, ou do pastor, ou de alguém, para que possa estar orando pela sua vida. Não! É necessário que você olhe para Jesus, que você busque a presença de Deus e fale: Senhor, eu preciso que o Senhor avive o meu interior. Eu preciso que eu entenda a palavra de Deus. Eu preciso que o Senhor possa colocar dentro de mim o entendimento da sua palavra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu preciso de um avivamento, não é somente em períodos, é todos os dias. Eu preciso me converter todos os dias. Eu preciso me avivar todos os dias. Coloque um louvor, uma pregação, reserve um momento na sua casa, aonde você conseguir, e se revista do poder e da graça de Deus, amados. Nós precisamos viver esse avivamento, porque foi através desse momento que esses homens receberam o poder, a unção de Deus. Após eles viverem tudo aquilo, a obediência, após eles receberem a promessa de Deus, aqueles homens incendiaram o mundo com a pregação do Evangelho, com coragem, com ousadia. Eles não temiam nada. A Bíblia nos relata que eles eram chicoteados, que eles eram mal vistos, que eles eram caluniados, presos, mortos, que eles eram entregues ali, nas arenas para ser mortos, comidos pelos leões. Mas havia alegria dentro deles para anunciar o Evangelho da cruz. Então o que falta em nós nessa geração, amados? Uma geração que não anda mais de cavalo, que não anda mais a pé, mas anda de carro.
metrô, Uber. Se eu falar assim para um irmão, assim, ó irmão, nós precisamos ali no Grajaú, ali, ó, visitar alguém ali. Só que não tem transporte, vai ter que ir a pé. Vocês vão querer me tocar na fogueira, viu? Não, pastor, pelo amor de Deus, como isso? Mas os grandes avivalistas, amados, eles não olhavam para a dificuldade ou para a situação. Eu me lembro agora da história ali do John Wesley, que ele foi pregar em um determinado lugar. E nesse dia choveu tanto naquela cidade que não foi ninguém ouvir ele. Aí ele ficou triste, foi? Aí ele não foi lá pregar? Quantas vezes eu vim aqui nessa igreja, amados, principalmente em dia de quarta-feira, quando está chovendo, tinha 2 ou 3 pessoas, mas eu estava aqui, estarei aqui. Se eu não estiver aqui, amados, é porque alguma coisa aconteceu, porque eu estou aqui para pregar e adorar o nome de Deus. Aleluia. Eu estava lá na igreja, eu falei para os irmãos, olha, é o 3º culto que nós já fizemos lá na igreja nova. Então, 3º culto como, pastor? 3º culto, porque eu fui naquele lugar quando nós batemos a laje ali, e um dia eu entrei naquele lugar, eu falei, vou fazer um culto aqui, e quem vai ser os ouvintes? Vai ser essas madeiras que estão aqui. E eu comecei a orar, buscar a presença de Deus, e cantar, e louvar, e pregar para aquele lugar e profetizar. Que o que eu estava vendo ali era almas, era vidas naquele lugar, sendo transformadas e mudadas pelo Espírito Santo. E da última vez que eu cheguei lá, amados, não tinha mais as madeiras, mas tinha um gato miando lá. Eu falei, vou pregar aqui também em nome do Senhor Jesus. E eu anunciei, eu orei, eu louvei ali, e o gatinho caiu fora, ficou assustado. Mas eu falei, Deus vai abençoar os nossos vizinhos da direita e da esquerda. Amém, amados? Porque nós pregarmos o Evangelho não é pela quantidade de pessoas ou por aquilo que nós não, amados. O nosso coração está em que Deus possa mudar vidas, possa transformar vidas, possa levar para o céu, porque essa vida é passageira. É esse avivamento que precisa estar dentro de nós, amados. Então, através de Atos dos Apóstolos, houve um avivamento ali nos discípulos do Senhor Jesus Cristo, amados, de uma forma tão grande, tão poderosa, que eles saíram dali. Quando Pedro sai dali, amados, ele numa pregação só, ele ganha mais de 3.000 almas. Você entende isso, amados? O avivamento, ele traz uma renovação espiritual. Às vezes nós estamos na caminhada, caminhando com Cristo, e caímos no comodismo. Como é cair no comodismo? É você ser cristão e você vai dormir, você não ora mais. Você acorda, você não ora mais. Você está sempre cansado e chega em casa, ao invés de você colocar um louvor, uma pregação, você vai para a televisão, para as novelas, para os jornais, para tantas coisas que te afasta da presença de Deus. E o avivamento nos traz o que? Uma renovação espiritual. Foi isso que aconteceu com esses homens. Foi isso que aconteceu em todos os 4 grandes avivamentos que aconteceu na história dos países. Houve um despertamento daquele povo, houve um despertamento daquela igreja, amados, para buscar a Deus, para que houvesse ali mais fé, mais maravilhas, mais milagre, mais a presença de Deus nas igrejas, nas cidades, nos lugares, para que houvesse mais fé, para que houvesse mais amor, para que o amor de Deus pudesse ser espalhado ali, naqueles lugares, naquela nação. Então Deus quer trazer um avivamento sobre a tua vida, sobre a tua alma. E não um avivamento para você impactar quem é você mesmo, não.
O avivamento que Deus quer trazer sobre a sua vida, você vai impactar os seus vizinhos, você vai impactar a sua família, você vai impactar o seu bairro, amados. Porque o que é que eu quero que vocês entendam a palavra de Deus? O Senhor já nos deu poder e autoridade. Saia daqui nesta noite como homens e mulheres de Deus, e Deus vai colocar enfermos, Deus vai colocar endemoniados na sua frente, para que você possa orar, para que você possa fazer a obra do Senhor. Você pode mais dizer, eu gostei. É você mesmo. Eu sou pecador, isso aqui. É isso mesmo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando esses homens foram avivados, amados, eles tinham um foco tão grande na missão, na palavra de Deus. E é isso que eu quero que essa igreja, amados, viva todos os dias. Se aproxime mais da palavra de Deus, estude mais a palavra de Deus, leia a Bíblia mais, leia livros que vai te trazer uma base ali que esteja dentro da palavra de Deus. Um homem ou uma mulher de Deus precisa exalar a palavra de Deus, exalar e viver a palavra de Deus, porque não basta somente conhecer, tem que viver a palavra de Deus. Essa é a nossa luta diária, o nosso espinho na carne diário, que nós olhamos, Senhor, e falamos, ei, eu conheço a tua palavra. Mas quando Deus traz um avivamento, amado, sobre uma igreja, sobre um país, sobre alguém, esse avivamento, amados, tem que produzir em nós fé, amor, tem que produzir em nós a presença de Deus. Glória a Deus. Tem que produzir em nós a palavra do Deus Todo-Poderoso. Santo é o teu nome, Deus. Tem que produzir em nós santidade, amados. Tem que produzir em nós santidade, porque houve santidade nos apóstolos, houve santidade nesses homens que estavam na presença de Deus, ou esses homens que mudaram a história, não houve santidade neles? Houve sim, amados. E é isso que precisamos, igreja, que as nossas vidas possam estar mais rente à palavra de Deus, que possamos viver a vida mais santa, que possamos nos afastar do pecado, que possamos nos afastar das coisas que desagradam a Deus, e que possamos em nosso interior a cada dia nos aproximar de Deus e falar, Senhor, eu quero ser santo como Tu és. E essa santidade não é para mostrar para as pessoas, porque eu não preciso falar que eu sou santo, mas o meu viver diante de Deus vai exalar para a sociedade e para as pessoas o quanto eu sou um homem ou uma mulher de Deus, em nome do Senhor Jesus. Porque os 4 grandes avivamentos que aconteceram na história produziu ali, não somente nas igrejas, não somente nas pessoas que estavam ali, mas produziu que mudanças em países, conversões em países. As prisões diminuíam os presos, né, Simão? Estou falando certo, estou aprendendo muito com a escola dominical, amém? Então os países, amados, diminuía a criminalidade, diminuía aqueles que estavam nas drogas. Isso é o avivamento. A igreja precisa estar avivada, porque quando você está avivado, quando você está diante da palavra de Deus, esse avivamento não fica aqui somente no altar, ele sai dessa porta para fora, ele vai contagiar outras e outras pessoas, amados. Ele vai contagiar as vidas para que ela possa olhar a sua condição de pecador, a sua condição errônea, e olhar para Jesus, para a sua cruz, e falar, eu quero Jesus. Glória a Deus. Foi isso que aconteceu aqui com esses homens. Eles recebem a unção, eles recebem a graça de Deus, eles recebem o poder de Deus,
eles recebem a ousadia de Deus, e quando eles saem dali daquela casa, eles saem dali sendo impulsionados pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. E eu costumo dizer para cada um de vocês aqui: quanto mais vocês forem usados por Deus, mais vocês vão encontrar oposição, mais você vai encontrar problemas, dificuldade, mais alguém vai pisar no seu pé, mais alguém vai falar assim: Ana, mas como você é? Aí você vai pular. Não, Jesus está trabalhando com você, né? Jesus está falando assim: olha, agora é a hora de você viver a palavra de Deus, agora é a hora de você externar o que você tem ouvido da palavra do Deus Todo-Poderoso. É esse avivamento que a igreja precisa viver, amados. Não é um avivamento de altar, não é um avivamento de eu pular aqui, de eu dar grito, de eu dar cambalhota, de eu falar isso e aquilo. Não, amados. O avivamento que queremos é um avivamento na prática e não na teoria. Queremos um avivamento que venha em nosso interior, que Deus venha inundar as nossas vidas, assim como inundou a vida dos apóstolos, assim como inundou a vida da igreja primitiva, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Então o impacto do avivamento, quando acontece isso em uma igreja, em uma pessoa, vai mudar vidas. Ah, pastor, como eu conheço uma pessoa que está avivada? Ela não vai ficar falando mal dos outros, ela não vai mentir, ela não vai causar contenda, ela não vai causar situações adversas, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde quer que seja, porque essa pessoa vai estar de base, com a base que é a palavra de Deus. E quando nós estamos com a palavra de Deus, nós queremos falar de quem? De Jesus. Nós queremos externar Jesus, nós queremos externar Cristo, nós queremos que Cristo seja o centro de todas as coisas. Entende, amados? Então foi o que aconteceu com todos esses homens. Eles não ficaram somente ali em Jerusalém, mas a partir do momento, amados, que eles foram cheios do Espírito Santo, eles saíram dali, amados, e começaram a anunciar o Evangelho da cruz nas cidades, e as cidades começaram a ouvir a falar de Jesus, e eles começaram a entregar ali tudo aquilo que o Espírito Santo estava dirigindo e direcionando eles para falar. Porque Deus irá fazer isso contigo em nome do Senhor e Salvador Jesus. Deus está levantando homens e mulheres aqui, amados, para trazer um avivamento na sua vida. Não um avivamento de igreja, não um avivamento de altar, não um avivamento para ficar aqui dentro, mas um avivamento para fora. Um avivamento em conformidade para olhar para os pecadores, para olhar para os povos, para olhar para as pessoas e falar: essas pessoas precisam de Jesus, essas pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Eu uso a minha vida, Jesus, para anunciar a tua palavra para os necessitados. É esse avivamento que nós queremos, amados. Esse avivamento que impacta os bairros, as ruas. Os seus vizinhos precisam olhar para você e falar assim: olha, todos os dias que você sair, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem, uma pessoa usada por Deus, um avivalista. Porque nós olhamos para esses grandes homens e ficamos admirando. Mas eu quero te dizer nesta noite que esses homens já tiveram o tempo dele. Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a minha vida nesta geração, para que eu seja um avivalista nesse momento. Deus quer usar eu e você, amados, para que você possa transformar esse bairro, para que você possa transformar esta cidade, para que você possa transformar esse
pé nesse momento em nome de Jesus. Aleluias. Feche teus olhos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Feche teus olhos, igreja. Se esta palavra te tocou, se você precisa de fato que o Espírito de Deus possa tocar a tua alma, se você quer ser usado por Deus aqui nesta igreja como um grande avivalista, fala para Deus neste momento. Fala para o Senhor nesta hora. Meu Deus e meu Pai que está no céu, Senhor, esta é a tua palavra que foi ministrada nesse momento, Senhor. Essa é a tua palavra, Senhor. Queremos sim viver um grande avivamento, Senhor, mas não um avivamento de palco, Senhor, mas não um avivamento de alguns minutos, Senhor, mas queremos, meu Deus, que o teu Espírito Santo, o Espírito que estava no dia de Pentecoste ali, o Espírito, Senhor, que estava dirigindo a tua igreja, o Espírito que estava dirigindo os grandes homens, Senhor, para anunciar a tua palavra, Ele possa estar conosco, e Ele quer fazer de nós, neste momento, nesses dias atuais, homens e mulheres cheios de amor, homens e mulheres cheios de graça, homens e mulheres cheios de paz, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que exalam a pregação da palavra de Deus, a obediência, a simplicidade, o amor, a graça. Oh Jesus, toma a tua igreja, Senhor da glória, toma, Senhor, a tua noiva, toma cada um de nós que estamos aqui, Senhor, e muda, Senhor, o cenário. Nós não queremos ser, meu Deus e meu Pai, somente espectadores de banco, não, mas queremos sair daqui, Senhor, e ser usado em nossos trabalhos, nas faculdades, nas escolas, em nosso bairro, em nossa rua, em nossa família, como instrumento de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, quantas pessoas ainda estão perdidas, quantas pessoas ainda estão sem direção, e Deus está querendo usar vidas aqui, Deus está querendo usar pessoas aqui. É hora de pararmos de olhar para nós mesmos, é hora de parar de olhar para o mundo, para as coisas que esse mundo tem proposto, mas é hora de olhar para a cruz do Calvário, é hora de olhar para aquele que se sacrificou, é hora de olhar para aquele que morreu ali com os braços abertos para salvar a humanidade. Oh, amados, Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a tua alma,